Hoje é quarta-feira, 12 de julho de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Eduardo Braga é escolhido relator da reforma tributária no Senado. E hoje ele se reúne com o deputado Aguinaldo Ribeiro para avaliar o texto. O aplicativo ajuda cidadão a acompanhar projetos em tramitação no Congresso Nacional. E Brasil registra deflação pela primeira vez no ano. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Avaliada pelos senadores numa comissão e no plenário, com votação prevista para outubro. E hoje o senador Eduardo Braga vai se reunir com o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária na Câmara, para avaliar o texto aprovado pelos deputados. E você sabe quais os projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional? Agora vai ficar mais fácil acompanhar as leis aprovadas e o encaminhamento de todas as propostas. O empresário de Brasília, olha só, viu nessa dificuldade da sociedade uma oportunidade de negócio e criou um aplicativo que aproxima o cidadão da política. Acompanhe na reportagem de André Lage. O Flávio tem uma filha de 6 anos portadora de síndrome de Down. Desde que descobriu que a Aurora seria uma pessoa especial, passou a estudar mais sobre a doença. Além disso, ele acompanha com frequência os debates em relação ao tema no Congresso Nacional. Mas encontrar informações de projetos que tramitam na casa nem sempre foi uma tarefa fácil. No entanto, de uns anos pra cá, um aplicativo chamado LegislaApp tem sido um grande aliado nessa caminhada. Eu corri atrás, estudei, eu entendo do assunto hoje, né? Mas tem pais que nem conhecem as leis que nós temos hoje aqui. Então, assim, uma lei de benefício, por exemplo, no estacionamento de uma vaga, de usar um cordãozinho, sabe? Uma lei, por exemplo, de 50% numa passagem aérea para uma criança especial, né? E isso o LegislaApp dá muito rápido pra gente, né? Então, além da gente consumir essas informações, a gente consegue transmitir essas informações para os pais de crianças especiais, né? E uma informação muito assertiva. O LegislaApp foi criado em 2021 para facilitar a busca por assuntos relacionados ao mundo legislativo. O criador dessa ferramenta é o Luar Faria. Ele conta que viu na necessidade uma oportunidade de negócio. Veio através de uma necessidade, quem trouxe foi o meu sócio, que é da área de relações governamentais, de não existir tecnologia para fazer essa interação com dados públicos. Então a gente resolveu em 2021 buscar uma captação, desenvolver esse aplicativo do zero, essa plataforma do zero, com base em provas de conceito que a gente já tinha feito anteriormente e mapeado esse interesse do mercado, principalmente usando como benchmark mercados mais avançados em termos de lobby, como Estados Unidos, já existem ferramentas desse tipo lá, e aqui no Brasil é uma coisa muito recente. Essa foi a primeira necessidade, e segundo é realmente aproximar a sociedade civil, o cidadão da política, através de uma plataforma amigável de mapeamento de impacto regulatório, ou seja, o que a pessoa ela vai sofrer que está se discutindo no Congresso, ou as oportunidades que podem aparecer através do que vem se discutindo no Congresso. No app é possível encontrar, por meio de uma palavra-chave, tudo sobre a proposição de interesse, como, por exemplo, tramitação, documentos, discursos relacionados ao tema e até os parlamentares mais envolvidos com a proposição. Além disso, quem tem o aplicativo recebe em tempo real, por meio de um aplicativo de mensagens, as principais atualizações do projeto. Hoje na nossa plataforma você consegue utilizar uma parte aberta, outra parte você contrata e cancela sem nenhuma intervenção de pedir orçamento, é como realmente a gente chama de SaaS, é uma contratação sem intervenção humana. Hoje a gente tem 1.400 usuários na plataforma e temos empresas também, principalmente as mais reguladas, as consultorias políticas que lidam com dados governamentais todos os dias. É um esforço muito grande que eles têm para fazer essa análise e esse mapeamento de dados diariamente, e a plataforma ela traz uma produtividade gigantesca nesse sentido.
Para alavancar no mundo dos negócios, a ferramenta teve uma grande ajuda da Delta Point, uma Venture Builder que apoia as startups a desenvolverem suas ideias. A empresa auxiliou desde os primeiros passos até a construção do produto final. Como investimento, a gente vê que é um ótimo investimento, até porque se você pegar o mundo de startups, a gente tem uma taxa de 70% de evasão, né, de problemática ali de fim de pista, e o Legislap ele já está num ponto de equilíbrio, né? Então, ou seja, todas as despesas são pagas pelas receitas que ele está captando hoje por essa gama de clientes que foi colocada, né? Então, vejo sim como um bom investimento, até porque dentro da nossa venture a gente tem uma taxa de evasão de 80% das startups e o Legislap está dentro dos 20% que a gente conseguiu realmente ter uma continuidade para esse ponto de equilíbrio financeiro. No Congresso Nacional existem 145 mil projetos em tramitação. Qualquer nova proposta que é apresentada por aqui é automaticamente inserida no app para que os usuários tenham acesso ao que está sendo discutido. Atualmente, o Legislap tem cerca de 1.400 usuários, que vão desde pessoas físicas, empresas de diversos segmentos, ONGs, entre outras. No entanto, a meta é ganhar ainda mais o mercado. Parabéns, Luar, pelo aplicativo. Muito bacana a sua iniciativa. Agora vamos mudar de assunto. Quem nunca teve um dia caótico na vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora, que um dos maiores problemas dos empreendedores quando tentam se manter produtivos é quando o dia fica cheio de imprevistos, urgências e reuniões de última hora, até mesmo uma situação urgente de um familiar. Os compromissos simplesmente saem do controle. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com a Marta Bocorni, ela que é instrutora do método GTD. Marta, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Começo logo o nosso bate-papo com essa pergunta. É possível ser produtivo um dia caótico? Com certeza, Bruno, é possível ser produtivo sempre, mas existem alguns critérios importantes para a gente olhar. Então, decidir o que fazer momento a momento não é uma tarefa fácil. Vira e mexe, a gente fica se questionando se escolheu o que era mais eficiente, significativo para aquele momento. Eu vou falar baseado numa metodologia que a gente está sempre comentando aqui toda semana, que se chama GTD. Eu estou citando isso para dar um contexto. E essa metodologia, ela foi criada por David Allen há muitos anos. Ele é um americano que desenvolveu justamente para responder essa pergunta e várias outras. Ele vai propor para a gente alguns filtros para a gente passar a nossa tomada de decisão. São 3 no total. O primeiro filtro diz respeito ao contexto. Onde estou equivale ao que eu posso fazer. Isso significa que por mais que a minha prioridade ou a urgência que acabou de surgir, por mais que esteja na rua, se eu não estou na rua agora, logo não dá para resolver. Em algumas situações a distância sim, mas a grande maioria não necessariamente. Tá? Então, onde estou tem que tomar a minha atenção. A minha tomada de decisão tem que ter relação com aquele. Então, se eu estou na rua resolvendo coisas do meu negócio, que eu aproveite ao máximo. Se eu estou no meu comércio resolvendo coisas, que eu possa focar ao máximo naquilo. Quantas vezes a gente está em casa pensando no negócio e no negócio pensando em casa? É mais ou menos assim, o corpo ocupa um ambiente, mas a mente está em qualquer outro. Isso mina bastante a nossa atenção. O segundo critério, Bruno, diz respeito ao tempo. Quanto tempo eu tenho à minha disposição? O mais indicado é que, de fato, eu foque em coisas que caiba nesse intervalo, que eu consiga começar e terminar. Né? E o terceiro e último diz respeito ao recurso, nível de energia. A ideia é que você consiga encontrar coisas que tenham a ver com a tua energia do momento. Se você está com uma dor de cabeça, um mal-estar, certamente você não vai pegar a coisa mais densa que tem. E se você está com a disposição lá no topo, vá para os seus negócios, de fato alavancar novos serviços, produtos, porque certamente vai ter um match perfeito, principalmente quando a gente foca nesses 3 pontos. Agora, Marta, como decidir o que fazer em um dia conturbado? Bom, além de eu considerar esses três contextos, que eu acho que é uma ótima, já vai filtrando, definindo ali o que cabe para o momento e o que não, tem um outro fator importante aqui, que é
de fato, a gente pensar no que é mais relevante para o momento. Às vezes a gente tenta priorizar baseando-se aí na importância, mas importante tudo é na nossa vida. Então a gente tem que pensar muito com relação à relevância, porque o que é relevante agora cedo pode não ser mais tarde. Depende de muitas variáveis, Bruno. Marta, muito se fala nesse modo captura. O que é que seria isso? Boa. A ideia do capturar, Bruna, é de esvaziar a mente, uma vez que a nossa mente não seja um bom escritório para gerir as nossas demandas. É curioso porque a minha e a sua, nossa mente, ela lembra, mas ela lembra de forma meio aleatória. Quantas vezes a gente levanta para pegar um objeto e no meio do caminho esquece o que foi buscar? Ou vai no mercado para comprar um item e esquece do que foi buscar, volta com outros que não têm relação? Por isso que a lista ajuda tanto. Se isso não acontece com você, é muito provável que você leve uma colinha ali, seja num papel, no WhatsApp, na Alexa. Tem várias formas de fazer essa captura e ela nos ajuda a, de fato, não ficar refém da mente que lembra aleatoriamente. Agora, Marta, é muito comum essa coisa do empreendedor decidir o que fazer, ficar na dúvida, na verdade, do que fazer entre micro e pequenos empreendedores, já que a gente sabe que o perfil desses empreendedores das micro e pequenas empresas, eles acabam fazendo de tudo um pouco, né? E mesmo assim, se esse empreendedor ficar com dúvida entre duas coisas a fazer, o que fazer? O que priorizar? Olha, eu apostaria na ideia do que vai ter um impacto maior para o meu negócio no momento. Coisas para fazer todo mundo sempre vai ter. E muita gente usa aquela expressão, queria ter mais de 24 horas, queria ter uma sósia. Claro que investir num braço direito forte, ou seja, ter à sua volta enquanto empreendedor colaboradores de confiança ajuda muito. Delegar ajuda muito. Mas sempre manter calibrada a visão de o que vai ser mais relevante neste momento para o meu negócio, para alavancar novos negócios, serviços ou até mesmo para fazer o fechamento do mês. É como você falou, né, Marta? É pensar no que será mais relevante para o negócio e qual de verdade terá um impacto maior para o negócio, né? Perfeito. Agora, Marta, vamos lá. É como você falou, né? Pensar no que será mais relevante entre as duas situações ali que o empreendedor está, né? O objetivo, na verdade, não é fazer mais e mais cada dia, mas sim conseguir controlar o que se tem para fazer, né? Muito bem, essa é a ideia. A gente escuta bastante falar sobre gestão do tempo, mas o tempo ele é igual para todo mundo, independente da região, do que a pessoa faz, do nível hierárquico, do tipo de negócio que ele toca, o tempo sempre vai ser o mesmo. Então a gente começou a falar agora sobre gestão de escolha, gestão de pensamento, gestão de decisão. É isso que vai garantir se lá na ponta vai sobrar, faltar tempo, ou se ele vai ser bem utilizado. Perfeito, Marta Bocorni, instrutora do Método GTD, dicas valiosas aí para os empreendedores que estão nos assistindo e até a próxima participação aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E no próximo bloco, parceria do Sebrae no sul do país vai render crédito de 3 milhões e 600 mil reais para micro e pequenos empreendedores. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O governo instituiu uma política nacional para ampliar cultura exportadora. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e vai agilizar políticas públicas voltadas ao comércio internacional. As ações serão dirigidas a todos os setores da economia, em especial às micro e pequenas empresas. Além de capacitações e networking, o projeto institui um comitê para implementar e monitorar ações que beneficiem as empresas exportadoras. O grupo, presidido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem participação do Sebrae, da Apex Brasil e dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores. Um convênio entre o Sebrae e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul vai facilitar a vida dos micro e pequenos empresários gaúchos. Serão disponibilizados 3 milhões e 600 mil reais de crédito com garantia do Sebrae. A expectativa é que a parceria gere 40 milhões de crédito nos próximos 5 anos.
O crédito vai ser viabilizado por meio do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas, o FAMP. O convênio assinado entre o BRDE e o SEBRAE vai injetar mais de 3 milhões e 600 mil reais no setor. Uma parceria para estimular o empreendedorismo catarinense. Santa Catarina se destaca como o estado mais empreendedor do Brasil. O estado conta com 1.293.057 empresas abertas. Dados da Junta Comercial apontam que Santa Catarina registrou um saldo positivo de cerca de 60.600 novas empresas abertas nos 6 primeiros meses do ano. A maioria delas conta com o apoio do SEBRAE para crescer. Nosso papel, tanto do SEBRAE Nacional quanto do BRDE, é poder contribuir no fomento, sobretudo, dos pequenos, que são a base da economia brasileira, que representam o maior número de empregos e que expressam valores importantes para induzir o desenvolvimento econômico, particularmente aqui na nossa Santa Catarina. Cerca de 99% dos negócios catarinenses são formados por micro e pequenas empresas, e 40% destes negócios não têm acesso ao crédito. A expectativa é que, após a assinatura do convênio, sejam gerados mais de 40 milhões de reais em negócios junto aos empreendedores. As pequenas empresas geram 8 em cada 10 empregos em Santa Catarina. Apesar disso, um levantamento aponta que 23% dos negócios fecham as portas com menos de 5 anos. O programa também vai permitir que os empreendedores tenham acesso a treinamentos para o desenvolvimento do negócio com sustentabilidade. 8 em cada 10 empregos gerados no ano passado foram do pequeno negócio. Mas, infelizmente, somente 1 em cada 4 pequenos negócios em 2022 que tentaram acessar o crédito conseguiram. E o principal motivo foi a não garantia, ou seja, não terem garantias reais para acessarem o crédito. As oportunidades de negócio estão por toda parte, como nas belezas do Rio Paraguai. Os passeios de caiaque fazem parte da rota do turismo do programa Pro Pantanal do SEBRAE, que ajuda os pequenos negócios na região. Bom, nós estamos aqui no braço do Rio Paraguai, no meio do Pantanal, para conversar com o Rafael, que decidiu empreender aqui no ramo de caiaque. Explica pra gente qual foi essa ideia, né? Você tem feito sucesso aqui na região, nesse ramo. Explica pra gente como começou. Olha, eu comecei como praticante realmente da atividade, fazia atividade ao ar livre, praticava o caiaque no Rio Paraguai, aqui em Cáceres, e vi ali a oportunidade de empreender realmente, guiar as pessoas, mostrar para outras pessoas que aquilo ali era legal, se eu estava achando divertido, porque outras pessoas não iriam achar. Então, acabei empreendendo, coloquei guias para poder fazer atividade, vários tipos de caiaque, e a gente trabalha em 2 horários, no amanhecer e no entardecer, aproveitando as belezas do Pantanal. Tá certo, então você uniu aí essa questão dessas belezas naturais à possibilidade de ter um negócio. Exatamente, a gente uniu aí a beleza natural do Pantanal com o caiaque, que é uma atividade extremamente relaxante, de contemplação realmente da natureza. Recentemente a gente adquiriu já alguns caiaques novos, principalmente para o Festival Internacional de Pesca que rola aqui na nossa cidade e também para passeios novos, como é o passeio da Lua Cheia que a gente vai lançar na próxima semana. Tá certo. E também, como é que tá a situação do negócio aqui na região? Tem bastante gente vindo, conhecendo, porque realmente é uma região muito bonita, né? Então tem bastante gente vindo conhecer? Tem bastante gente vindo sim, inclusive da nossa região aqui próximo a Cáceres e também pessoas de todo o Brasil, de São Paulo, até mesmo o pessoal de fora, da França, da Alemanha, a gente já conseguiu o contato e apresentar o Rio Paraguai dessa forma que a gente faz com os caiaques. E Rafael, dá só uma dica aí para quem quer empreender nessa área também, explica um pouquinho do que fazer. Poxa, primeiramente foco, né, determinação, a gente não alcança nada sem isso e tentar entender onde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, os equipamentos certos, colete salva-vida sempre. A gente costuma dizer que a gente não sai para o rio sem um colete salva-vida porque a gente coloca a segurança do cliente em primeiro lugar. O Pantanal cada vez mais na rota, né, de quem quer empreender no país. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação, foi de 0,08% em junho. É o primeiro índice negativo do ano.
A deflação do mês passado é a menor variação para meses de junho desde 2017, quando o índice foi de menos 0,23%. Os grupos alimentação, bebidas e transportes foram os que mais contribuíram para o resultado do mês. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Sair para jantar não é apenas desfrutar de uma refeição. Hoje, os empreendedores querem proporcionar ao seu público uma experiência gastronômica única, diferente. A 4ª edição do Trust utilizou como local um dos cartões postais de Brasília para proporcionar aos clientes uma vivência inédita, exclusiva, única. Veja na reportagem da Camila Xavier. A cada edição do Trust, que acontece desde 2020, os brasilienses podem vivenciar uma experiência gastronômica intimista, diferente e inovadora. O projeto é itinerante e, desta vez, o local escolhido possui 80 metros de altura e um dos cenários mais bonitos da capital federal. A 4ª edição ocupa as cúpulas icônicas da Torre Digital, mais conhecida como a Flor do Cerrado, obra de Oscar Niemeyer. A experiência também promove a arte local, com uma exposição de pinturas e música ao vivo para criar aquele clima. Agora para a 4ª edição do Trust, além do local, que 10 anos Brasília esperando pela cúpula digital, da Torre Digital. E na gastronomia, a gente resolveu também inovar na gastronomia, juntamos 2 chefes bem fortes, o Thiago Paraíso aqui de Brasília e trouxemos também a Dani Padalino de São Paulo, que a gente trouxe os 4 elementos e o 5º, que é o amor, que participa de todos os elementos, mas terra, água, fogo e ar, que são nossas experiências gastronômicas aqui, que por dia tem 2 experiências todos os dias. O cardápio chama atenção e desperta a curiosidade dos clientes. A gente tentou trazer um pouquinho de cada elemento, Então, todos envolvem vou dar um exemplo aqui do fogo, O fogo, a gente tem uma entrada que é uma vela que você acende e você vai comendo, é o pão com a vela, vai passando, é uma vela comestível, bem legal. E aí a gente tentou trabalhar em cima dos elementos. Tem alguns elementos que a gente está trabalhando também, tem um que a gente trabalha com atos bucão, que é uma pintura bem legal que você faz, come, se diverte ali em cima da mesa. Tem uma experiência que é da horta, que o pessoal colhe sua própria horta. Tem a experiência do Jardim Botânico, que é o piquenique de sobremesa, que é do Jardim Botânico, bem legal também. Então a gente tentou inovar bastante, foi bem legal, trabalhar junto com a Dani Padalino de São Paulo, ela que veio com essas ideias, com essas criações, foi bem bacana. Aqui o cliente tem uma experiência gastronômica e divertida. Essa aqui é a sobremesa Azulejo de Atos. A massa é feita de tuílis. A tinta de maracujá. Tem também a tinta de frutas vermelhas e de coco. Tem também essa bisnaguinha aqui de ervas doces. Tudo para aguçar a criatividade e despertar o espírito livre. Proposta desta experiência que compõe o elemento ar. Eu participei das outras edições, foram fantásticas as experiências, só que esse, por ser um lugar que todo mundo vê de longe e nunca chega perto, está sendo muito diferente. Eu estou gostando muito. Nas edições passadas, o Trust fez sucesso por criar ambientes inovadores e exclusivos, principalmente durante a pandemia do coronavírus. Então a gente acredita muito em fazer algo marcante e fazer algo que ninguém fez. A gente costuma dizer que a gente é o número 1 no que a gente faz. Então a gente só realiza projetos que nunca existiram ou que nunca foram testados. Isso traz mais responsabilidade, mais desafio, mas é isso que motiva a gente. A gente gosta desse frio na barriga e desse desafio. Para tudo isso acontecer, aproximadamente 200 colaboradores e chefes renomados compõem o time Trust. Para vivenciar essa experiência intimista, é preciso reservar com antecedência. Aqui, como o espaço é um pouquinho mais limitado, a gente normalmente, nossos outros eventos, das outras edições do Trust, a gente colocava 400 pessoas dia, aqui a gente tem que trabalhar com 100, 120, por conta do tamanho das cúpulas. Mas a gente está esgotado aí julho inteiro, já abrimos as reservas hoje para agosto e agora abrimos o final de semana agora, vai ser o primeiro final de semana com almoço. E se preparem os apaixonados, porque vem novidade por aí. A gente ficou pensando o que a gente podia fazer aqui para não perder também aquela experiência intimista que a gente tinha no Trust.
trust, com as cabanas, que o casal ficava ali sozinho. Então a gente resolveu fechar segunda-feira para o casal que quiser reservar, só o casal na cúpula, para ter esses pedidos de noivado, pedido de casamento, comemoração de datas especiais. E aí a gente reserva somente para um cliente. Então todas as nossas segundas é disponível somente cada cúpula para um cliente. Aí a decoração é por nossa conta, com tudo incluso, bebida, comida, música, bem romântico, como todo mundo gosta, né? Que bacana. Parabéns pelos empreendedores do Trust, pela criatividade e parabéns também para a Camila pela belíssima reportagem. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã com meu colega Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.